mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, o irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar a respeito dessa situação que nós estamos vivendo aí, dessa pandemia, né, do C-Vírus. Eu vou falar C-Vírus aqui porque senão a gente pode sofrer uma censura. Então eu estou falando do C-Vírus, né, da pressão psicológica, a depressão e até mesmo aquilo que o diabo tem provocado na vida de certas pessoas. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse e ativasse o sininho de notificação para que, quando chegar vídeos novos, o YouTube ele avise. Também gostaria que você compartilhasse. Talvez você conheça pessoas que estão com depressão, desejam de se matar, ou muito entristecidos, aborrecidos com certas coisas. Dá um joinha aí para fortalecer aqui o canal. E sem demora, vamos entrar aqui no vídeo. Tá bom? Bom, primeiramente eu quero ler primeiro o livro de Samuel, o capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 4, 5 e o 6 para a gente entender uma situação, tá ok? Vamos lá. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ana não tinha filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, enquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então você nota que naquela época as mulheres que não tinham filhos, elas eram muito tristes. Elas se sentiam praticamente um lixo. Assim como é na vida de muitos hoje. Quando um pai, por exemplo, tem um filho, pede um danoninho, ele não tem dinheiro para comprar um danoninho, não tem dinheiro para comprar um doce, um pão de creme na padaria para o seu filho. Isso deixa esse pai extremamente amargurado. E isso é uma coisa que tem sido comum nos dias de hoje, com a pandemia aí do C-Vírus. As pessoas têm vivido com R$600, o que é muito pouco. Quando é chefe de família, R$1.200. Então o padrão caiu muito. E fora outras coisas que nós vamos ver no decorrer do texto. Então, você nota isso também na vida de Sara, tá certo? Sara também, ela era uma mulher extremamente amargurada de espírito, pelo fato de não poder ter filhos. Então naquela ocasião, naquela época, não existia, por exemplo, adotar um filho ou tratamentos para a gravidez. Naquela época, ou você tinha filho ou não tinha. Se você não tinha, a mulher se sentia inútil. E isso mexia com o psicológico da mulher, assim como hoje. Além disso, você pode ver que, além dos problemas que nós temos na nossa vida, o diabo faz questão sempre de levantar alguém da confiança dele, é o que dá abertura para ele, para te irritar. Pode reparar. Você fala assim, nossa, além do que está acontecendo, ainda vem pessoas julgando, apontando, maltratando, fingindo. Inúmeras possibilidades. Pois é, são levantadas pelo próprio diabo. Por isso que o título diz, né? Como vencer, né, o C-Vírus, a pandemia do C-Vírus, a depressão, que é uma coisa, que é um estado que pode ser espiritual ou até mesmo físico, dependendo da situação que a pessoa passa, e o diabo, porque independente da pessoa estar com depressão ou não, o Satanás age. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando e procurando quem possa tragar. Então isso é fato. Parece que Penina, rival de Ana aqui, ela foi usada pelo diabo, né? Para irritar incessantemente. A ponto dessa mulher ficar tão amargurada e começar a chorar. Então, o coronavírus, ele tem mexido, nossa, acabei falando, né?
Coronavírus tem mexido com a parte financeira das pessoas. E isso tem deixado as pessoas com os nervos à flor da pele. Isso gera vários problemas, tais como sentimental, por exemplo, que todos nós sabemos que um relacionamento não é feito só de amor. A condição financeira ela conta, porque quando falta dinheiro, quando as pessoas começam a passar fome, elas ficam desesperadas, angustiadas. E isso traz o pior do ser humano. Por quê? Porque as emoções, elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E depressão, ele não é frescura. Não é uma coisa, ele vive dodói. Não, é uma coisa que acontece e é real. E mexe com o seu emocional. Contudo, olha o que diz o versículo 9, 10 e 11. Olha só. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Eu quero pegar aqui. Levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Levantou-se. Você não pode ficar do jeito que você está, você tem que se levantar. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, Deus fala: fica em pé e falarei contigo. Talvez possa não ser fisicamente que você tenha que ficar em pé. Talvez seja até uma metáfora quando Deus falou aquilo para Ezequiel. Mas o fato é que quando você fica na cama, a cama é uma enxurrada de problemas. Porque na cama você não raciocina. Na cama, pode ver, só cai coisa ruim na sua vida. Você só pensa besteira, só pensa coisas negativas. Então quando você fica de pé, literalmente falando, há uma mudança. Então você precisa ficar de pé. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa buscar a Deus, como Ana fez. Inclusive, o texto diz aqui claramente que o sacerdote estava ali, né? Já pensou em pegar o seu telefone, ligar para a mulher de Deus, para o homem de Deus, para te ajudar em oração, unir forças, porque a Bíblia diz que quando dois ligam na terra é ligado no céu. Unir forças em oração, concordar a respeito de alguma coisa em oração. É interessante, porque a oração ela abre portas, a oração ela tem poder, e isso a própria Bíblia mostra isso. Tanto que Ana fez um voto com Deus. Ela não faria esse voto. No versículo 11 ela fez um voto com Deus. Ela não faria um voto com Deus se não conhecesse o poder de Deus. Até a época aqui de Samuel, você via muitas conquistas militares. Deus ele era muito atrelado ao militarismo, porque ele tirou o povo de Israel do Egito, e o povo de Israel teve muitas conquistas militares. Mas Deus não está preso somente a conquistas militares. Deus não age apenas para favorecer um grupo de pessoas. Deus age para favorecer apenas uma pessoa, e muitas vezes na Bíblia também. E foi isso que Ana fez. Fez um voto com Deus. E olha o que diz aqui o versículo 16 e 17. Não tenhas, pois, tua filha por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então ele respondeu: Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição. Por quê? Porque o sacerdote falou que ela estava bêbada, ou achou que ela estava bêbada, por ela ficar demorando, e porque o lábio dela falava, mas não falava. Então, como assim? Deu um bug na minha cabeça. Ela só mexia os lábios, mas não saía voz, e por esse motivo o sacerdote achou que ela estava bêbada. Então, na sua vida, talvez, até mesmo uma pessoa que é obreiro, que tem cargo na igreja, uma missionária, falou alguma coisa que não foi de Deus para você, e isso piorou a sua situação. Mas nada melhor do que orar ou conversar com a pessoa. A Ana, ela se justificou para o sacerdote, e o sacerdote é um homem. O missionário, a diaconisa, o evangelista também são homens e mulheres suscetíveis à falha. Às vezes falou alguma coisa para você que te magoou, te entristeceu, deixou mais depressivo ainda, porém foi sem querer.
porque são seres humanos. E quando esclarecida a situação aqui com ele falou: então Deus te abençoe e te conceda a petição. E foi o que aconteceu. Então se apega com essa palavra, se apega com Deus, que Deus vai abençoar você. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu.